Sejam muito bem-vindos. Hoje, de novo, nós estamos aqui no Instituto Cássia Rodrigues, o instituto que tem o curso de psicanálise, tem o curso da formação em hipnose e tem, para o ano de 2017, a formação em neurociências. E hoje eu vou, aproveitando vários casais que eu tenho atendido, várias mulheres e vários homens, eu resolvi fazer um post: por que os casamentos acabam? Por que os casamentos acabam e como lidar com o fim de casamento? Primeira coisa que a gente tem que entender: as pessoas, elas vão mudando. Tem gente que está casada há 20 anos e hoje, depois de 20 anos de casada, a pessoa não é mais a mesma de quando casou. Tem gente que está casada há 15 anos, tem gente que está casada há 30 anos. E hoje nós estamos vivendo uma demanda muito grande de pessoas que estão se separando. Homens que estão indo embora, mulheres que estão indo embora, mulheres que desistem daquele casamento, às vezes elas não têm coragem de mandar o homem embora, ou elas não têm coragem de ir embora, mas hora ou outra o casamento vai acabar, hora ou outra aquela relação vai acabar. E eu quero deixar aqui primeiro um livro do Paulo Gaudêncio, Minhas Razões, Tuas Razões. A grande dificuldade dos relacionamentos são as faltas de diálogo. Quando as pessoas param de conversar, quando as pessoas param de dialogar, o casamento começou a acabar. Seja casamento, seja relacionamentos de filhos, seja relacionamento de amizade. O que impulsiona o ser humano é a comunicação. O ser humano é o único que tem a comunicação. E várias vezes o homem faz um empreendimento muito grande para ter aquela mulher, hoje a mulher está muito empoderada. O que é a mulher empoderada? É a mulher que não depende mais financeiramente do homem. E quando ela deixa de depender financeiramente do homem, ela depende como companheiro. E hoje eu percebo que os homens de 2016, eles não estão sabendo ser companheiro das mulheres. E o que é companheirismo? Companheirismo são pequenas coisas. Companheirismo não são grandes coisas. Companheirismo às vezes é um andar de bicicleta. Companheirismo às vezes é uma viagem pequena, que seja para 70 quilômetros. Companheirismo é às vezes você ir para o cinema junto. Companheirismo às vezes é você simplesmente passear. Às vezes a gente tem que aprender a fazer o que o outro gosta. Você tem aprendido a fazer o que o outro gosta? É tão difícil, né? Nós somos seres extremamente egoístas. E o grau de egoísmo caracteriza o grau de imaturidade. As pessoas, elas são extremamente imaturas. E eu gostaria de, como eu estou falando do luto da separação, o luto de um divórcio, o luto de uma quebra de uma união, eu gostaria de deixar com vocês as 5 etapas do luto. A primeira etapa, a pessoa nega. Ela fala: não acredito que isso está acontecendo, não acredito que essa mulher me deixou, não acredito que esse marido me deixou, não acredito que o casamento acabou. Então a gente nega para poder enfrentar a segunda etapa que vai vir, de raiva. Você sabia que a segunda etapa do luto é raiva? Eu estou olhando aqui a colinha para fazer na ordem certinha. Você tem raiva porque você se sentiu traída, você se sentiu enganada, você perdeu aqueles anos da sua vida. E uma dica que eu dou quando você entra na etapa da raiva é você desenvolver a gratidão por tudo que aquela pessoa que te deixou fez por você. Porque ninguém vive 15 anos, 20 anos, 30 anos se não tiveram coisas boas. Tiveram coisas boas, só que as pessoas aprenderam a trabalhar com as coisas ruins. As pessoas aprenderam a trabalhar com o que não deu certo. E eu vejo que o mais maduro sempre vai ter mais gratidão. O mais maduro sempre vai ter gratidão pelas ajudas que a pessoa que foi embora deixou. Só que hoje as pessoas se perdem. Elas se perdem porque elas não conseguem dialogar mais. A terceira etapa do luto é a negociação. Você começa a negociar a volta daquela pessoa, não viver aquela situação. Você começa a pensar: puxa, eu podia ter feito assim, um assado. Mas entenda uma coisa você que está me ouvindo: se uma aliança foi quebrada, é porque algo estava muito mal. E às vezes uma pessoa toma atitude, mas às vezes aquela que não tomou atitude pode ter empurrado aquela para tomar atitude. Só que às vezes nós somos covardes. Covarde é quando a gente não tem coragem de enfrentar a gente mesmo. A quarta etapa do luto, a etapa da depressão. A pessoa pode entrar no estágio de depressão e às vezes custa passar essa depressão. A Elizabeth Kubler, quando fez essas etapas do luto, ela quis caracterizar que até 1 ano é normal viver essa dor.
Então não saia de uma relação já buscando outra relação, não. Vivencie essas etapas do luto, para quando você entrar na última etapa do luto, que é a aceitação, quando você fala, eu fiz de tudo, tentei de tudo e não deu certo. Aí você vai estar forte para a próxima relação, você vai estar forte para enfrentar um novo relacionamento, porque o ser humano é ímpar. O ser humano, ele precisa do outro. O ser humano, ele tem o dom da comunicação. O ser humano, ele precisa de estar junto com as pessoas. As pessoas que não conseguem conviver com outras, os eremitas, que não necessariamente estão lá nas montanhas, mas estão eremitas fechados dentro dos casulos deles, dentro de casa, fechado em frente a uma televisão, em frente a um celular, em frente a um iPad, dentro do mundo dele, e não querendo se relacionar com o outro. Eu tenho certeza que hora ou outra, todos nós vamos viver um luto de uma separação. Hora ou outra, todos nós vamos viver uma perda. E se você tiver bem definido essas 5 etapas, você vai poder vivenciar. Às vezes as pessoas passam mais rápido, às vezes as pessoas demoram mais. Mais rápido passar pelas etapas do luto são as pessoas mais maduras. Quanto mais maduro você é emocionalmente, mais rápido você passa pela etapa do luto. Então, eu deixo uma dica para você que hoje está perdendo um casamento, está perdendo uma relação, ou para você que já perdeu tem um tempo e ainda não conseguiu se conformar, eu deixo uma dica. Trabalhe as suas dores, vivencie as suas dores, chore as suas dores, chora, pranteie as suas dores, liga, fala que você se arrepende ou você não se arrepende, fala da sua gratidão. Eu gosto muito de viver uma vida que eu não posso me arrepender das coisas que eu deixei de fazer. Não se arrependa, não seja orgulhoso. Quantas pessoas hoje são orgulhosas e elas, quando estão na hora da morte, você já leu as sensações que as pessoas têm, os arrependimentos que as pessoas têm na hora da morte? E um dos arrependimentos que as pessoas têm na hora da morte é de não ter falado para a pessoa amada o quanto ele amava, porque o orgulho não deixa falar. Um outro arrependimento é viver escondido nas emoções, é de não ter vivido a liberdade da vida. Então busca na internet, busca lá no Google os 5 maiores arrependimentos na hora da morte, que você vai ver o que eu estou falando. Hoje eu estou falando trabalhar as perdas emocionais, uma quebra de um contrato chamado um namoro longo, um casamento longo, uma relação longa de amizade que tinha, que você tem que separar. Então eu gostaria que você hoje tivesse a capacidade de entender. Maduro é o que volta e fala: obrigado por você ter sido esse companheiro esses anos todos. E para você que largou alguém, tenha gratidão, porque de alguma forma essa pessoa foi generosa em alguma coisa. Eu queria que você, que está aí ouvindo esse vídeo, tivesse a noção, mais maduro, ele agradece, mesmo na hora que ele está sendo largado. Não tem problema ser largado, as pessoas largam umas às outras, os contratos acabam. O bacana seria se as pessoas casassem várias vezes com a mesma pessoa, mas nem todo mundo está no mesmo grau de maturidade. Então eu gostaria que você tivesse esse grau de maturidade para ir lá e agradecer pela quebra de relação, agradecer pelos anos, pelas bondades que foram feitas. De repente, tantos maridos e tantas esposas ajudaram o marido a construir um império, outros maridos ajudaram a esposa a fazer uma faculdade. Quantos maridos foram generosos e ajudaram a esposa a criar um filho? Então fica a minha gratidão para toda pessoa que quebra uma relação, mas que volta e tem um dom da gratidão. E gosto muito de uma frase que todo mundo posta no Instagram, mas esquece de viver. A gratidão gera gratidão. E a corrente do bem é você fazer o bem, sabendo que o bem vai e no final volta para você. Então desenvolva a corrente do bem, desenvolva a gratidão, gera a gratidão e fiquem com Deus. Fiquem com Deus, creiam em Deus, que Ele vai trazer paz no seu coração sempre. Beijo e tchau.